Você que é produtor rural e está pagando mais de R$500 na conta de luz, esse recado é para você. Nós da Extrasol Energia Solar somos especialistas em sistemas de energia solar. Podemos atender você, sua propriedade, sua família com os melhores equipamentos. E temos parceria também com as melhores instituições bancárias para fazer com que você economize ainda mais com o seu equipamento solar. Quer saber mais? Clique aqui no botão abaixo e solicite o seu orçamento. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Pod Rondônia. E hoje a gente falando de um assunto que a gente adora aqui, empreendedorismo. E olha, empreender é como a gente costuma dizer, né? Empreender aqui pelo coração da Amazônia não são para amadores, viu? Quem realmente empreende aqui, faz sucesso e faz história, a gente sabe que tem que ser bom. Porque aqui a gente tem algo muito diferencial. Quem vem empreender nesta região sabe que a gente tem dificuldades aí com logística, com os impostos, com algo assim que só tem aqui no norte. Então, hoje eu tenho uma honra de receber aqui alguém que está nessa lida e, olha, muito jovem, viu? Que veio aí de uma sucessão, contando uma história incrível para vocês. Eu espero que realmente vocês vão curtir esse podcast hoje, porque falar de empreendedorismo é uma paixão nossa aqui. Maxwell, seja muito bem-vindo ao Pod Rondônia. E, olha, tô surpresa aqui, viu? Com tanta história e você tão jovem. Que história é essa aí? Já quero saber os detalhes de como que você começou no mundo do empreendedorismo. Legal, Rosângela, obrigado. É um grande prazer estar aqui com vocês, viu? Muito obrigado pelo convite. E você perguntou como eu comecei no mundo do empreendedorismo. Já venho aí de uma família que, desde do meu avô, que era mecânico, né? E eu pequenininho ali dentro da mecânica dele, já via ele trabalhando, né? Já tinha um incentivo dele ali, mesmo fazendo muita coisa, tinha um pagamento ali para incentivar, né? Tá ali no meio. E avançando um pouquinho depois, quando eu vim para a fase mais jovem ali, comecei a trabalhar juntamente com meu pai, né, na empresa familiar. Então, vem de empresa familiar. Inclusive, a maioria das empresas, né, do Brasil são empresas familiares, né? E dentro da empresa ali, trabalhando junto com meu pai, foram surgindo alguns desafios, né, que me chamaram a atenção e entrei para esse mundo. Eu tentei fugir um pouco, não era a área que eu queria entrar, o empreendedorismo. Na época eu fui fazer faculdade, quando eu terminei o ensino médio, fui fazer engenharia civil. Eita. E aí cheguei a fazer quase um ano, mas não era minha praia. Voltei a trabalhar dentro da empresa ali da família, né? E aí eu entendi que aquele era o meu chamado. Então comecei depois a fazer administração, fui vendo os desafios, buscando conhecimento, aplicando. E aí caí de cabeça mesmo, né, no mundo do empreendedorismo, e crescemos, expandimos e estamos nessa jornada empreendedora aí, aqui dentro do estado de Rondônia. Como você falou, é um grande desafio, né? Verdade. O empreendedorismo ele é uma atividade altamente complexa. Mas quando você tem esse chamado, esse propósito, acho que se torna leve, né? Mas, resumidamente, foi isso. Eu falo aqui no sentido, né, de ser desafio, porque, assim, às vezes, né, quando você vai... Porque eu tive uma fase que eu fui representante comercial. Uhum. Então, assim, e nesta região, tipo Acre, Rondônia, e aí você vai para aquelas reuniões, né? As reuniões que a gente tem com líderes, né? Ou algum treinamento. E aí você escuta, né, o desafio de cada um. Aí, às vezes, a gente vai pensando assim, nossa, eu vou aprender muito, porque o pessoal lá deve ter, né, desafios tão grandes também, a gente vai para aprender, trocar informações. Aí você vê o desafio, às vezes, deles, que estão nos grandes centros, né? São Paulo, Rio e tal. Aí a gente vê as reclamações e você fala, gente, eles têm que ir lá para o norte, porque assim, né, a gente tem um desafio tão grande no sentido assim, a logística, para isso chegar aqui você tem que acompanhar detalhes, né?
Suframa, né, é um dos únicos estados que suframa produto. Tem gente que não sabe nem o que é suframar um Uhum. produto, né. Então, assim, eu falo muito isso, assim, né, que aqui são desafios empreender, eu acho que em qualquer lugar do mundo não é simples, né. Não, Mas verdade. eu falo assim, aqui a gente ainda tem alguns detalhes que é a mais, né. Uhum. Sim, verdade. E aí vem outras situações aí, né, reforma tributária, mas eu penso que o Uhum. empreendedor, ele tem que saber jogar o jogo, né, do empreendedorismo. Então, isso começa com a mentalidade empreendedora, né? Então, o empreendedor, ele já entra, ele já tem que saber que essa complexidade existe e não tem para quem ele lamentar, não tem para quem ele reclamar, não tem para onde ele correr. E ele tem que enfrentar esses desafios, né? Então, a busca de conhecimento, a busca de pessoas que já estão um pouco à frente, que possa ajudar, eu penso que é o caminho, né? Porque, como eu disse, a atividade empreendedora é altamente complexa. Você tem que entender de gestão, você tem que entender de liderança, tem que entender de parte logística, você tem que entender de parte tributária, parte jurídica, né? A todo momento é necessário. E muitos empreendedores já entendem isso, né? Mas a maioria ainda não entende, né, esse jogo. E aí vai para o lado da lamentação, da reclamação, que o Estado tem essa dificuldade, realmente tem, né? Sim, Mas a gente precisa achar as alternativas, né, para poder empreender da melhor maneira possível, né? Então acredito nisso, Rosângela. verdade. E o ramo realmente que você iniciou, qual foi o nicho aí que você começou? Eu venho do varejo, né? Meu Uhum. pai tem uma loja de calçados ali há muitos anos, né, na cidade de Presidente Médici, nós somos do interior. E venho desse ramo. E é um ramo que eu acho muito interessante, né? Porque a gente aprende muito. O varejo é muito dinâmico. Então, você tem a parte de gestão de estoque, você tem que aprender a atender o cliente, você tem que aprender a receber, você tem que aprender a fazer a parte financeira. E sou muito grato porque fui incentivado pelo meu pai desde novo a estar nesse meio, né? E aprendendo. E quando a gente fala do ramo de calçados, tem uma questão muito interessante na parte de calçado que nos ensina muito, que eu vejo que é a humildade, né? Porque você, para servir ali um cliente, para você vender um sapato para ele, muitas vezes você precisa pegar o sapato, se ajoelhar ali na frente do cliente, tirar o cadarço, né? Colocar no pé dele, ver, ajustar, perguntar se ficou legal, né? Então, isso acho que é até uma lição que eu aprendo, né? Que eu aprendi no decorrer do tempo, que a gente precisa ser humilde para tratar nossos clientes, né? E a gente veio desse ramo, expandimos, né, as lojas no interior. Então, a gente hoje tem loja em Médici, São Miguel, São Francisco e Rolim de Moura, que é a Passo Passo Calçados. E nesses últimos 2 anos, nós abrimos mais um nicho de negócio, né? Então, nós estamos também com a franquia da Gelateria Borelli. Nós temos 2 unidades, temos de Paraná, temos Cacoal, e nosso desejo é, até o final do ano, expandir em algumas outras cidades aqui do estado. Mas agora só para entender, você estava expandindo aí, estava no negócio do calçado, e Uhum. aí vai para a área já alimentícia ali, já vai para gastronomia falando de sorvetes, né. Isso. E o que que te levou a sair desse ramo para esse, assim, o que que motivou? Como é que foi isso? Eu considero assim, meu pai é um cara extremamente empreendedor. Meu pai é um cara muito empreendedor e eu sou um cara gestor. Hã. Então, essa questão da alimentação, eu já empreendi também no ramo da alimentação com a pizzaria, né? Antes da Borelli ali, eu tinha uma pizzaria junto com outro sócio. Aí eu saí do negócio, né, para vir para dentro da Borelli. E o que nos trouxe aí para esse segmento, eu acho que foi muita visão empreendedora do meu pai, né? Então, ele enxergou uma grande oportunidade, ele gostava muito, né, do negócio de sorvetes, como cliente mesmo. Então, sempre viajando, ele vinha e falava, Max, eu acho que isso aqui é um ótimo negócio, né? E aí, nessa transição minha da pizzaria ali, que eu saí, né? Aí eu entrei junto com ele no ramo da gelateria. Mas foi uma visão dele e, como eu disse, é um grande empreendedor, né? E ele teve essa visão. Ele teve essa visão que aqui o nosso estado é um estado extremamente quente, né? É muito Uhum. propício para a gastronomia nesse ramo de sorvetes. E o gelato é um produto diferente, um produto novo aqui no nosso estado, né? Sim. Então a Gente, gente. e aquele sorvete, ele é muito
muito diferenciado, né? Muito. Ele realmente tem um sabor diferente. A gente não sabe o que tem lá, mas o sabor é bom. É, Mas assim, e o que seria o diferencial daquele sorvete que todo mundo se pergunta? O que é o diferencial da Borelli? Rosângela, eu vejo assim, ó, qualquer negócio que esteja pautado Hum, nos pilares que a Borelli está hum, pautada, eu acho que dá certo. Então, o é. primeiro princípio deles é a questão da qualidade. Então, são materiais de extrema qualidade, tudo de primeira, né? Então, o leite é de primeira, o creme de leite, ele é de primeira, ele é diferente, ele é um creme de leite específico, né, para a produção do gelato. Não vai conservante, não vai aromatizante. é, os produtos todos são muito bem selecionados. Então, por exemplo, hoje nosso carro-chefe é o pistache, né, que está na moda aí, né, todo Tá, mundo tá. atrás do pistache. Então, nosso pistache ele vem da Califórnia e ele é processado, né? Processado aqui em Ribeirão Preto, onde é a fábrica, né? Mas ele vem de fora. Então, tudo deles é pautado nesse pilar da qualidade. Então, qualquer negócio que é pautado nisso, eu acho que já tem um grande diferencial, né? Ale... Não, e agora eu lembrei, foi de um memezinho, né, falando Uhum. sobre o pistache, e daí agora veio a onda do morango do amor, né? Aí a pessoa falou assim, gente, a hora que eu estava conseguindo o valor certo para o pistache, daí agora vem o morango, aí agora não tem mais jeito, como que vai ser? E o morango foi lá em cima, né? Eita, agora... Mas o pistache é uma moda mesmo, Uhum. né? E também é um diferencial esse sabor do pistache, Sim, né? sim. E realmente conheci por coincidência Aham. o sorvete de pistache através da Borelli, que nossa, é um diferencial É mesmo. diferencial. E além disso, aí vem outros Hum. pilares, né? Que fazem a Borelli ser um sucesso, que eu acho que outros negócios que sigam também vão ter sucesso, que é o encantamento. Então você chega lá, você tem uma experiência, né? A Borelli não é só um sorvete, um gelato. Então você chega lá, o ambiente é agradável, tem uma coisa que poucas pessoas sabem, mas tem uma pintura na parede ali, que aquela pintura a gente traz um tatuador, que ele é exclusivo da Borelli, trabalha para a Borelli, para fazer aquele desenho à mão. Então, cada detalhe Olha! é um diferencial. E fica exposto dentro da sorveteria, no E isso, quando caso. as pessoas entram Ah, ali, tem alguns monumentos ali da Itália, a Torre de Pisa, né, o Coliseu, é. que são feitos à mão. Então, vem um cara de fora, ele faz ali, ele é E ele exclusivo, faz em todas as lojas, todas as toda a lojas, rede. todas as lojas. Ah, Né? Então, a gente fala do encantamento. olha que legal. Outra coisa interessante, nós que somos, né, Hum. gestores ou colaboradores ali da loja, nós não podemos usar perfume, porque o perfume da loja é o cascão que é produzido ali na hora. Então, as pessoas chegam na loja e já sentem aquele aroma que é do nosso cascão que é Ah, produzido todos os dias ali na hora. Então, para todos... sentir realmente o cheiro, É, a loja ter o cheiro já, exatamente. Que é o marketing, o né, que é aroma feito, né, através do aroma, né? do próprio. Olha, Isso. que E aí você vai para interessante. atendimento, quando a gente finaliza o atendimento, nós entregamos o cascão ali, por exemplo, falamos, olha, bom Borelli, né, que também é uma marca registrada ali. Ah, Então são vários elementos, né, que eu vejo que faz a Borelli aí ser um negócio de muito sucesso, né, e que outros uhum. negócios também podem replicar que dá certo também. São princípios importantes. Tudo é um método, né? Tudo é um método. Exatamente. Impressionante. Meu Deus. E aí, gente, e ele fala de tudo isso, dessa experiência toda, e agora há pouco ele me falou a idade dele, que eu fiquei impressionada. Apenas 28 anos, gente, ele já está, né, trilhando esse caminho todo aí. E Maxwell, e além desses empreendimentos, também você hoje é uma espécie de um curso ou de uma mentoria, que é a gestão empresarial, no caso, né? Isso. É uma outra empresa daí. Isso. Hum. Como eu estava conversando um pouquinho mais cedo, né, Rosângela? Eu sou apaixonado por esse ramo de negócios, né, de empresas. E, como eu falei lá no início, eu comecei um pouco empurrado, né, incentivado pelo meu pai. Sou muito grato a ele por ter me ensinado a trabalhar. E eu vejo que Deus colocou esse propósito na minha vida, né? Então, hoje eu enxergo que o meu propósito de vida é o mundo dos negócios, né? Independente de qual negócio seja, de qual ramo, mas é o mundo dos negócios. Então, desde a época que eu iniciei,
eu me deparei com muitas dores, né? Muitas dores. O mundo do empreendedorismo ele é muito complexo, né? Então, essas dores me fizeram buscar algumas formas, né, de solucionar essas dores. E aí eu fui buscar, principalmente fora, né? A gente não tinha na época, eu estou falando de 10, 12 anos atrás, a gente não tinha tanto conhecimento quanto a gente tem hoje, né? Como está tão acessível, né, nas redes sociais, na internet, hoje não tem desculpa, né? O cara falar que ele não sabe fazer algo, não tem essa desculpa, né? Porque está tudo muito acessível. Na minha época era um pouquinho mais complicado, né? 12 anos atrás eu precisava ver formas de buscar conhecimento para poder resolver essas dores. Então, nesses últimos 12, 13 anos que eu venho empreendendo, eu investi muito, muito mesmo em capacitação empresarial. Estava até conversando com um colega ontem, né, um empresário, ele acabou de construir um prédio na cidade. Falei, cara, acho que o tamanho desse prédio aí foi o tanto que eu investi em conhecimento nesses últimos anos. Porque é uma área que eu vejo que não é em vão, né? Minha avó, minha mãe já dizia, né? O conhecimento, ninguém te tira. Ninguém tira de você. E nessa jornada eu vim buscando muito conhecimento e fui aplicando dentro dos negócios e fui vendo o resultado em relação a isso. E continuo investindo até hoje. Acho que o empresário ele não pode parar de aprender, né? Às vezes a gente sai da escola e fala, terminei os estudos, né? Mas, na verdade, para o empresário isso não existe. O empresário ele tem que buscar se atualizar todos os dias. Tudo muda, tudo se atualiza, né? Hoje a gente está falando de inteligência artificial. Então, se o empresário ele não buscar esse conhecimento, ele fica para trás. Então, eu vim buscando muito conhecimento nesses últimos anos e eu creio que foi o que nos proporcionou alavancar, crescer, abrir 6 unidades diferentes em 6 cidades diferentes e conseguir tocar tudo isso, né? Então, diante de tudo isso e com a visão empreendedora, que eu acho que corre um pouco na minha veia também, eu abri um outro negócio que é uma escola de educação empresarial. Eu vejo que Rondônia ainda é muito carente, né, de conhecimento. Então, eu vi essa oportunidade de abrir um negócio de capacitação empresarial. Então, hoje eu tenho uma empresa de capacitação empresarial, que é a Máximos Capacitação Empresarial, e dentro dela eu ofereço algumas metodologias para ajudar empresários de pequenas e médias empresas a alavancarem seus negócios também. Então, hoje eu tenho um treinamento chamado MGE, que é o Método de Gestão Eficaz. Esse treinamento eu englobo pilares que eu vejo que são importantes para o empresário conseguir administrar bem o seu negócio e não ficar, talvez, tão preso, tão refém do seu negócio, né? Então, hoje eu abordo dentro desse treinamento sobre gestão empresarial, que eu acho que é um pilar crucial. Falo de processos, metodologias, indicadores, políticas que você deve estruturar. É a estrutura do seu negócio para que ele não fique tão dependente de você. Às vezes o empresário está preso no negócio porque ele não escreveu ali uma política dizendo para a equipe como que funciona a estratégia comercial, né? Então, por exemplo, o vendedor está lá na ponta e o cliente pede um desconto. Aí, o que o vendedor faz? Ele tem que ligar para o empresário perguntando se pode dar um desconto. Isso é falta de gestão, porque o empresário poderia ter treinado aquele colaborador, escrito uma política ali, dizendo, quando o cliente pedir o desconto, dependendo do valor, é tantos por cento de desconto. Dependendo do valor, não tem desconto. Dependendo da negociação, aí você entra em contato comigo. Então, só um exemplo, né? Então, essa parte de gestão, estruturação do negócio. Outro pilar que eu vejo como importante, que eu abordo no meu treinamento também, é o de liderança. Então, a gente vê que hoje um grande desafio de 99%, de 100% dos empresários é lidar com pessoas, né? E eu ouvi uma frase legal esses dias que eu internalizei, dizendo que pessoas não são problemas, pessoas são o nosso trabalho. Então, a gente precisa, enquanto empresário, saber lidar com as pessoas, saber potencializar o que a pessoa pode entregar dentro de uma empresa. E isso não é com grito, não é com empurrão, não é com xingamento, isso é com metodologia, isso é com liderança, né? Eu abordo também a parte de cultura, que é um grande diferencial das empresas, que as empresas não enxergam isso, mas a cultura talvez é o grande segredo que tem por trás de uma empresa que tem sucesso e a empresa que não tem sucesso. Então, o que é a cultura? A cultura é o que as pessoas fazem quando o dono não está lá. Você precisa criar valores dentro da sua empresa que vão direcionar o comportamento dos seus colaboradores. Aí, além disso, eu falo um pouco também sobre marketing e vendas, que é o motor de qualquer negócio, e parte de finanças. Eu não sou
perito na área de finanças, não é a minha especialidade, mas é algo que a gente vivendo ali no dia a dia, a gente aprende, né? E a gente aborda o que o empresário, mesmo ele não fazendo ali a parte financeira, mas o que ele precisa olhar, o que ele precisa conhecer. Então, dentro desse treinamento, eu consigo ajudar os empresários, né? De pequenas e médias empresas a deixarem de ser escravos do seu próprio negócio. Porque hoje a pessoa começa o negócio achando que ela vai ter uma liberdade, vai ter muito lucro, vai ter muito resultado, mas ela começa a se deparar com vários desafios que acabam aprisionando ela ali dentro, né? Mas só recapitulando, Maxwell, no caso seriam 5 pilares, 5 né? pilares. Gestão, Liderança, cultura, vendas e marketing e finanças. Ah, tá. 5 pilares, que Exato. seriam os fundamentos. Os fundamentos que você trata dentro do curso. Exatamente. Por que esses pilares, Rosângela? Só para o pessoal entender. Porque é o que eu vi que eu precisei desenvolver no longo do tempo. Nesses 13 anos aí, eu vejo que eu vi que eu, como empresário, precisava desenvolver essas habilidades, essas competências para conseguir ter múltiplos negócios, para conseguir abrir filiais, para conseguir crescer em cidades diferentes, sem que eu sacrifique a minha família, sem que eu sacrifique... eu sou cristão, então a gente tem os momentos de estar dentro da igreja também e outras áreas também social. Hoje estou como presidente da Associação Comercial de Presidente Médici, como presidente regional da FACER, que é a Federação das Associações Comerciais. Então, como que o empresário consegue fazer tudo isso? Através desses fundamentos que eu citei, que eu vejo que são importantes, né? Sim, entendi. Uau, é uma trajetória aí, né? Sim. E hoje, eu fico olhando, você falou muito agora há pouco em relação a múltiplos, né, negócios, e a gente hoje também fala muito em ecossistema. Sim. Como que você vê hoje esse futuro aí dos empreendimentos? Você acha que tudo vai virar mais ou menos isso mesmo? Você acha que para empreender hoje, a pessoa já tem que vir com essa cultura de ser múltiplos negócios ou um ecossistema? Você acha que essa coisa de uma empresa só, um negócio só, ele vai acabar, né, não se sustentando, né? Como que você vê isso hoje? Rosângela, eu vejo assim, uma economia muito dinâmica, né? A concorrência aumentando significativamente. Essa troca de geração, né, que é algo muito, muito complexo também, né, mas muito interessante ao mesmo tempo, né, porque você vê pessoas tradicionais, empresários tradicionais, que são grandes empresários, né, só que aí você vê chegando jovens aí com startups, com negócios inovadores, colocando tecnologia, que com poucos anos a pessoa consegue, às vezes, superar um dinossauro ali do mundo do mundo empresarial. Então, é uma complexidade muito grande. Quem sou eu para falar, né, o que vai ser, o que não vai ser? Mas o que eu enxergo é que quem entra no mundo do empreendedorismo, ele tem que... Desculpa. Ele tem que entrar de cabeça. Eu acho que não adianta o cara entrar e falar assim, não, eu quero só abrir um negocinho, quero ficar pequenininho e tá tudo certo. Não tem como, porque você vai ser engolido. A gente olha para o ramo de farmácias, por exemplo. Olha o que está virando, né? Falando aqui do nosso estado especificamente, né? Sim. Até certo tempo você tinha farmácias familiares, né? Onde tinha ali o seu público e estava tudo certo, tinha clientela e a pessoa estava bem, satisfeita ali. E às vezes aquele empresário já estava satisfeito da forma que estava. E aí você vê chegando grandes redes. Mudou completamente o cenário, né, da parte de farmácias. Estou citando farmácias, mas tem outros ramos também que está acontecendo isso. Sim. Então, eu penso que quem entra no mundo do empreendedorismo, ele precisa mergulhar de cabeça e é um ciclo, é uma jornada sem fim. Então, eu penso que ele tem que estar se atualizando a cada momento e entra nessa questão do ecossistema, né? Porque eu gosto muito de um case também, que é do pessoal da Habib's, né? Habib's, aquela empresa que vende esfirras, né? Nosso estado a gente não tem ainda, mas aí para fora é muito conhecido. Sim. E o que eles fizeram? Criaram um ecossistema. Então, eles têm a loja lá na ponta, mas eles produzem o leite deles, eles têm a fazenda para produzir o leite, para produzir o trigo, para produzir cada
detalhe do que eles vão vender para o cliente no final. Eu acho que é o caminho, é o caminho. Então, quem está empreendendo precisa construir o seu ecossistema, né? E outro ponto que eu vejo também, cada negócio tem o seu tempo de vacas gordas e vacas magras, né? Então, às vezes, o empreendedor que ele coloca todos os ovos na mesma cesta, é até um conselho, né, de grandes especialistas do mundo das finanças, né? Então, a pessoa coloca todos os ovos na mesma cesta, ela está correndo um risco. Então, eu vejo que hoje o empresário, claro, tem muitos que focam em um negócio só e fazem aquele negócio expandir, mas ele tem que criar o seu ecossistema. Agora, falando para pequenos e médios empresários, eu acho que é interessante também essa criação de ecossistema, diversificando um pouco os negócios. Então, é o nosso caso. No nosso caso, a gente está dentro do ramo do varejo, na parte dos calçados. Tem épocas, por exemplo, o varejo funciona da seguinte maneira, né? Pelo menos para a gente. Primeiros 4 meses do ano, vacas magras. Aí depois, quando vem ali as épocas festivas, Dia dos Pais, Mães, e aí vai Dia das Mães, né? Depois os pais, namorados, e aí vai indo. Aí vem as vacas gordas, né? Mas você precisa conciliar isso. Quando você tem um outro negócio que você consegue sair um pouco dessa sazonalidade, já te dá um suporte naquela época de vacas magras do outro negócio. Então, eu penso assim, que o empresário ele tem que pensar assim, nessa questão de construir o seu ecossistema diversificando. Né? Diversificando. Alguns vão para o ramo dos imóveis, né? Também. Sim, né? sim. Que é um ramo muito bom. Até a parte de investimentos financeiros, né? Que a gente estava falando um pouquinho mais cedo aqui antes de começar o podcast. Mas é importante, muito importante que seja criado esse ecossistema, né? Legal. E assim, você falou que realmente tem, né? A base seria esses 5 pilares, mas para quem está aí iniciando, para quem está realmente começando, que vem com essa vontade toda, né, de empreender, porque às vezes, né, a gente tem aquele tipo de pessoa que empreende, muita gente hoje no Brasil empreende por pura necessidade, né? Sim, As verdade. pessoas começam realmente no ramo por necessidade e tem os outros que realmente, né, tem aquela paixão. Mas eu acho que ambos, né, vêm com aquela doce ilusão de às vezes não saber como que é o mercado, né? Uhum. E qual o conselho que você daria, assim, para quem está começando? O que eu vejo, Rosângela? Muito interessante. Se a gente observar, a maioria dos empreendedores, eles vieram de uma frustração no trabalho anterior. Que frustração foi essa? Ele trabalha, às vezes, para uma empresa, e aí dentro daquela empresa ele olha assim para o patrão dele e fala, poxa, o patrão ele não sabe nem fazer o que eu faço e está tendo mais resultado do que eu. Ele fica com lucro e eu sou um vendedor aqui, eu vendo melhor do que ele, então eu acho que eu vou abrir o meu próprio negócio. Aí a gente fala que ele é mordido ali pelo mosquitinho do empreendedorismo, né? E aí essa pessoa sai ali de uma atividade técnica que ela sabia fazer, às vezes um bom vendedor, às vezes um bom eletricista, um bom padeiro, enfim, ele é bom em fazer alguma coisa. E ele acha que por ser bom em fazer algo específico, ele vai ser bom também em gerir uma empresa. São atividades completamente diferentes. Gerir uma empresa é uma forma de fazer, né? E você fazer ali o pão, fazer a venda, é outra situação. E aí eu vejo que muitos migram, né, para o mundo do empreendedorismo com essa falsa ilusão que ele vai vir e vai ser melhor do que o outro, porque ele já sabe fazer melhor. E aí ele se depara com vários desafios, muitos desafios. Então, o que o pequeno empreendedor precisa entender? Eu vejo assim, a empresa ela possui fases, né? Então, a primeira fase de uma empresa, para ela se consolidar, é vendas. Então, ele precisa ser bom em gerar vendas, em fazer o negócio acontecer e validar o negócio também. Né? Por exemplo, eu vou abrir uma pizzaria. Né? Legal, eu sou um pizzaiolo, sei fazer pizza, eu vou abrir a minha própria pizzaria. Bacana. Primeiro momento, primeiro estágio dele, ele tem que fazer com que as pessoas realmente gostem daquela pizza dele. Né? Então, ele tem que validar o produto e focar em vendas. Não adianta ele querer focar em gestão, focar nisso, focar naquilo. Ele tem que vender para consolidar. Até porque ele precisa de grana para poder pagar o próprio investimento. Né? Sim. Conforme ele vai evoluindo, ele precisa entender que o negócio dele não pode ser mais só fazer a pizza. Ele precisa entender que agora ele é um empresário. Né? Então, aí onde entra os pilares que ele precisa aprender. Ele precisa começar a aprender um pouquinho de estabelecer processos, ele vai precisar aprender um pouquinho de contratação de pessoas.
né? Aí, geralmente, esse cara que começou ali naquele ímpeto, até dá certo, né? Aí ele começa a trazer parente para trabalhar com ele, ou então tá passando alguém na rua, tô precisando de trabalho, vem trabalhar comigo que tô precisando de alguém para trabalhar. E ele vai vai cometendo vários pecados, né? Por não ter esse conhecimento. Mas tá tudo certo, é o que a maioria dos empreendedores fazem, né? Mas se ele for mudando de fase, for mudando também a mentalidade dele, ele vai errar menos. Então, a primeira fase é o foco na venda, foco em consolidação do negócio. Quando ele vai crescendo um pouquinho mais, ele precisa entender um pouco mais de contratação, né, de liderança, de colocar as pessoas certas ali para trabalhar, conseguir extrair o melhor de cada um. Depois ele vai para outra fase, onde ele precisa começar a colocar o que a gente falou anteriormente, as políticas para rodar, né, consolidar processos, ver melhores formas de fazer aquela atividade para economizar tempo, economizar recursos, né? Até o ponto que ele chega numa parte de excelência, que aí ele pode pensar em expansão e outros negócios, né? Mas o conselho que eu dou para os empreendedores é que ele, que está começando agora, ele entenda que ele precisa evoluir de empreendedor para empresário. Então, ele precisa deixar de ser só aquele cara que faz mão na massa para um cara que começa a pensar mais no negócio, né? Ele precisa, às vezes, deixar de ser aquele cara que é bom em fazer para começar a ser bom e fazer os outros fazerem, né? Porque é isso que vai potencializar ele. Ah, entendi. Não, e você falou dentro desses pilares aí que você havia falado, você falou do marketing, né? Uhum. Falando aqui, porque como a gente falou no início, né? Independente do podcast, hoje a gente está aqui também dentro de um ecossistema e Sim. justamente de marketing. Então, é pergunta interna essa. Uhum. No caso, qual que é a importância, a escala de importância aí que você vê do marketing para um negócio? Eu acho que o marketing é o motor. O marketing é o motor do negócio. As vendas, né, são cruciais, mas quem traz o cliente, ou quem dá a visibilidade, né, do negócio para o cliente vir até a empresa para poder fazer uma compra, fazer uma aquisição, é o marketing. Então, o marketing é uma peça fundamental, né? É interessante que quando a gente inicia um negócio, né, Rosângela, a gente não tem condições de fazer um marketing tão intenso. Mas hoje está muito acessível também, né? Hoje você tem as redes sociais que te possibilita fazer um vídeo, às vezes, ali, nem tão produzido, mas se a pessoa tiver intencionalidade, ela consegue viralizar aquilo e crescer, né? Só que isso aí também a pessoa não pode só ficar nisso a vida toda, porque isso aí talvez é o estágio inicial. Você não tem grana, você não tem conhecimento, você aposta nisso. Mas conforme você vai crescendo o negócio, você tem que estruturar melhor isso dentro do negócio, né? Por exemplo, no meu caso, quando nós tínhamos ali uma unidade da nossa empresa, nós não tínhamos um setor de marketing. Mas foi um dos primeiros setores que, quando a gente começou a crescer, eu vi que a gente precisava. Então, a gente tinha uma loja de calçado, né, ali em Presidente Médici. Um dos primeiros setores que eu criei ali, quando a gente começou a entender que a gente precisa departamentalizar a empresa, né? Não pode só depender de mim agora. A gente trouxe uma pessoa na época, até interna, né? E falou, agora você vai ser nosso departamento de marketing. Na época a gente nem tinha tanto conhecimento, né? Mas fomos treinando, capacitando aquela pessoa e ela virou nosso departamento. E dali para frente, nós começamos a fazer ações muito mais planejadas, muito mais organizadas, porque você tem um marketing estratégico dentro do negócio. Então, eu vejo que isso é importantíssimo. Hoje, você tem muita informação, você tem as redes sociais, são muito interessantes, mas você tem uma concorrência muito grande pela atenção do público. Então, se você não faz um marketing estratégico, você não consegue chegar naquela pessoa, né? A pessoa pega o celular e começa a rolar, ela vê 10, 15, 20, mais um vai chamar a atenção. Aquele que chama a atenção tem uma estratégia por trás. Então, eu vejo que é um pilar muito importante. O empresário, ele que já tem uma empresa, né? Não estou nem falando de quem está começando, mas a pessoa que já tem uma pequena ou média empresa, ele precisa começar a olhar para isso. O que eu vejo também é que hoje existem muitas formas também de você terceirizar isso, né? Então, seu marketing ele pode ser terceirizado. Então, você pode pagar uma agência de marketing, você pode contratar mais agências, né? São agências que trabalham nessa parte de terceirização para que possa ajudar a potencializar os resultados nisso também.
Mas é um pilar que o empresário não pode esquecer. Quando a gente fala de pilares, né, Rosângela, por que o pilar do marketing é muito importante? O empresário, às vezes, ele acha que ele tem que focar só em um pilar. E não é. Tá, eu vou focar só na parte de gestão. Vou só organizar a empresa. Se ele esquecer do marketing, ele vai perder potência dentro do seu negócio. Então, o empresário ele tem que ter a visão holística, né? A visão do todo. Sim. Né? Tem até uma questão que a gente fala no mundo da gestão, o empresário ele tem que ter a visão sistêmica, né? Olhar a empresa como um todo, enxergar cada parte e não negligenciar nenhuma. Então, o marketing é essa engrenagem crucial ali que ele não pode perder a visão em nenhum momento. Entendi. Maravilha. É o que a gente pensa também. Pois é. Aqui é o que a gente pensa sobre marketing. Mas olha, eu vou deixar você beber uma aguinha aí eu vou olhar aqui, porque eu tinha falado aqui hoje, né, que eu ia estar recebendo alguém falando sobre gestão empresarial. Uhum. Aí me mandaram uma perguntinha aqui, tá? Deixa Legal. só eu pegar a pergunta aqui para passar para você. Ó, seria, Maxwell, na sua experiência, qual é o principal ponto cego que impede os empresários de escalar seus negócios de forma sustentável? E como identificar isso antes que vire um gargalo? Uhum. Perfeito. Hum. Tá. Eu vejo que o principal ponto cego dos empreendedores é eles acharem que muitos estão envolvidos só na parte operacional do negócio. Uhum. Né? E a gente sabe que o negócio ele é complexo mesmo, né? Como a gente já citou aqui em vários momentos. Uhum. E o empreendedor, às vezes, ele fica dentro ali do olho do furacão. Uhum. Né? Ele está ali apagando incêndio a todo momento. E é importante, ele tem que fazer isso. Só que o ponto cego dele é não enxergar que existem outras camadas dentro do negócio. Né? Então, quando a gente fala de gestão, existe gestão em 3 níveis. Aí é uma coisa mais técnica, mas vou deixar bem simplificado. Ah, maravilha. Mas o empresário precisa entender isso aí. Uhum. Gestão são 3 níveis. Tem a gestão operacional, tem a gestão tática e a gestão estratégica. Né? Então, todo lugar que você vê a pessoa falando de gestão, ela vai falar disso. É bem básico. Mas qual que é o problema? O empreendedor, ele está olhando ali só para o operacional. Então, ele está ali na correria do dia a dia, atendendo um cliente, atendendo um fornecedor, passando uma venda, negociando um desconto aqui com o cliente. No meu caso mesmo, no varejo, né? Na loja de calçado. Quantas vezes, né? Eu vi ali no início, meu pai ali, a gente estava ali atendendo o cliente, resolvendo um probleminha, o vendedor vendia um produto, não sabia configurar, a gente ia lá, configurava, é isso. Mas esse é o ponto cego, porque o empresário ele não enxerga que os outros níveis de gestão que ele não está fazendo é o que possibilitaria ele crescer, né? Então, quando ele não enxerga que ele precisa estruturar um time, isso aí impede o crescimento dele. Quando ele não enxerga que ele precisa pensar um pouco o que vai ser a empresa dele daqui 2 anos, 3 anos, né? Que a gente fala do planejamento estratégico. Sim. Ele também está deixando o crescimento dele para trás. Então, o grande ponto cego é esse. O empreendedor ele ficar ali somente afundado, né, imerso ali no operacional da empresa. E tem uma questão muito interessante, Rosângela. Hoje a gente vê muito na internet o pessoal falando que o empresário ele não pode ser operacional, né, tem que ser estratégico. Eu tenho minhas concordâncias e discordâncias dessas falas, né? Porque quando você vê na internet, dá a entender que o empresário ele não pode fazer nada operacional, ele tem que sentar numa cadeira aqui e ficar só pensando nas estratégias da empresa e pensando a longo prazo. E não é isso. Uma empresa de pequeno porte, não é assim que funciona. Você tem empresa. Mas o cara que já saiu do empresa ali, mas ele está caminhando ali para um crescimento, ele tem que entender que ele precisa... Perdi um pouquinho a linha de raciocínio aqui, mas... É que eu acabei falando no eu presa e eu acho que eu tirei a linha de raciocínio aqui. Mas eu estava falando a questão do... Não, é que você falou assim, que às vezes, né, quando o empresário, ele está pensando, só ficar naquela parte estratégica, sentado, Isso, pensando perfeito. aqui, né, a internet induz a levar isso, né? Exato. E ele sair da parte operacional. Exato. Aí, você falou que, claro, que quando ele ainda está num porte menor, né, não tem condições dele pensar dessa forma. Exatamente, né? Perfeito. Peguei a linha de raciocínio novamente, obrigado.
Então, é uma ilusão muito grande os empresários acharem que eles vão ficar sentados numa cadeira só pensando estrategicamente. O que eu vejo é que o empresário ele precisa estar envolvido dentro do negócio dele, ele vai estar exercendo atividades operacionais, porém, ele precisa estar envolvido em atividades operacionais de crescimento do negócio, de estruturação do negócio. Muitas vezes o empresário está ali mesmo, né? Como a gente falou, negociando ali com o cliente, dando um desconto. Só que muitas vezes são atividades operacionais de baixo valor. Então, o empresário ele tem que focar nas atividades operacionais de alto valor. O que seria, para o pessoal entender de forma bem clara? Em vez de eu estar ali negociando um desconto com o meu cliente, meu vendedor fala, peraí, vou chamar o patrão para negociar. Em vez de eu estar operacional nisso, indo lá, conversando com o cliente, dando desconto, eu estou operacional escrevendo a política do desconto. Então, isso é uma atividade operacional de valor. Você está fazendo, é mão na massa, mas você está deixando uma estrutura para que você não precise fazer isso todos os dias, né? Vou dar um exemplo. Ontem eu estava junto com um dos nossos supervisores, né, de uma das lojas, e passei o dia com ele no operacional. Mas o que eu estava fazendo? Estava acompanhando, treinando ele na parte de integração de novos colaboradores ali que estavam entrando na empresa, ensinando ele como fazer aquela integração, corrigindo alguns processinhos que estavam errados ali, documentando tudo, para que da próxima vez ele já faça sozinho. É um gestor novo, é um supervisor novo, então eu preciso estar no operacional, mas treinando o gestor, o supervisor, para que das próximas vezes não dependa de mim para estar lá. Então, a próxima contratação que for fazer, eu não vou precisar ir lá e fazer todo o processo novamente, né? Porque eu já tenho um supervisor capacitado, com todo o procedimento ali para ele seguir e colocar em prática. E às vezes o empresário não faz isso. Ele fala, não, deixa comigo que eu vou lá. Cadê? Vou contratar, vou treinar, e treino, aí não dá certo, treina de novo. E o supervisor dele, o gestor dele ali, ele não capacita, ele não dá um respaldo, né, para ele ali, com documentos, com gestão, né, para ele poder seguir. Sim. Então, eu penso que hoje o empresário ele tem que tomar cuidado com essas falácias da internet, né, com essas ideias da internet que falam que o empresário ele não deve focar no operacional, mas tomar cuidado no seguinte ponto, ele tem que focar no operacional que gera valor para o negócio, né? Sim, sim. Maxwell, olha, realmente foi uma aula, viu? Gostei. Porque assim, eu tenho essa paixão, né, por esse assunto, empreendedorismo, eu acho, Legal, né? nossa, uma coisa, né, sensacional. E é isso que eu falo, eu acho que o nosso desafio aqui para empreender, ele é realmente gigante, né? Sem contar que também a gente, né, tem uma política ainda que nem sempre ajuda muito nesse sentido, mas enfim. Mas eu queria, né, porque senão eu fico aqui o dia inteiro perguntando, mas gostaria de repente, assim, o que eu deixei de falar, de comentar, de te perguntar, e que você falasse, olha, isso aqui eu acho de extrema importância passar mesmo aqui para quem está nos acompanhando. Isso é de total importância. Se de repente eu falhei em não te perguntar isso, eu gostaria muito que você deixasse Legal. né, esse recado aí para quem está acompanhando a gente. Sim. Acho que você, né, conduziu muito bem, Rosângela. Só um ponto que eu vejo que talvez a gente poderia tá deixando aqui de conselho para os empreendedores. Você citou aí a questão política, os desafios. Eu vejo que existem fatores que influenciam no negócio, que são fatores externos e fatores internos, né? Então, o que são os fatores externos que influenciam lá para mim ter sucesso nas empresas que eu administro? Política, economia, né, a inflação que envolve essa parte econômica. Com certeza, o tarifaço, né, que a gente está vendo aí agora, com certeza isso influencia. Mas o tanto que isso influencia é isso aqui, né, para os ramos de pequenos e médios empresários, né, que a maioria das empresas são pequenas empresas, familiares. Então, para a gente que está dentro desse mundo, a influência desses fatores externos é isso aqui. O que influencia mesmo, que eu vejo que é o grande diferencial, são os fatores internos. O que são os fatores internos? É tudo aquilo que você faz dentro do seu negócio. E a principal variável interna que eu vejo que pode potencializar ou pode quebrar um negócio se chama empresário. É o dono do negócio. Eu vejo que esse é o cara que você vê empresas que às vezes abrem na mesma cidade, no mesmo segmento, uma cresce e outra não cresce. Por quê?
Porque o empresário, a pessoa que está ali por trás, talvez ele não tenha as mesmas competências, né, daquele outro empresário. Então, sabendo disso, eu gosto muito dessa tese, né? Porque eu sabendo disso, eu sei que se eu, como empresário, buscar me aprimorar, eu vou potencializar o meu negócio, né? Tem uma frase que fala, né, que nenhuma empresa é maior do que o seu gestor, do que o seu dono, do que o seu empresário. Eu acredito muito nisso, Rosângela. Então, um conselho final que eu deixo para os empresários é que busquem minimizar os fatores externos, não coloca tanto o seu foco nisso, porque quando você começa a reclamar disso, quando você começa a olhar muito para isso, sua energia começa a ser drenada. E por uma coisa que você não tem como influenciar muito. A gente influencia a política, com certeza, mas é mínimo, né? Você tem que fazer um esforço muito grande, se juntar com muitas pessoas para conseguir modificar alguma coisa na política. Agora, a sua empresa, não. Você vai lá, você toma uma decisão, você revisa alguma coisa, você junta a sua equipe, dá uma motivação a mais para eles, você troca pessoas estrategicamente ali, ó, se a pessoa não está dando certo, infelizmente não dá mais, vou desligar, trago uma outra pessoa com mais energia para o lugar. Enfim, são várias atitudes que o empresário pode tomar, que aí sim vai ter resultado. Então, a maior crise que eu vejo não é essa crise externa não, Rosângela, é essa crise interna, né? Que muitas vezes o empresário está desanimado, está desacreditado, né? Ou às vezes ele não consegue fazer algo, ele não consegue contratar pessoas, ele não consegue treinar pessoas, ele não consegue pensar nas estratégias para o negócio, potencializar marketing, vendas. Por quê? Porque ele ainda não aprendeu aquilo, né? Então, aquilo que a gente não fez ainda é porque a gente não sabe. Então, o ponto principal, o empresário ele precisa ter o coração aberto, né? Coração ensinável para entender que ele não sabe de tudo, que ele, né, muitas vezes precisa de ajuda, conversar com outros empresários. E ele fazendo isso, ele renova a energia dele, ele renova os conhecimentos. Aí sim eu vejo que é um princípio, um fator que realmente vai trazer resultado. Qualquer empresário que seja, né, de uma pequena, de uma média empresa, se ele melhorar, a empresa melhora, porque ele vai tomar atitudes diferentes, ele vai ter postura diferente, uma energia diferente. Então, diante de todo esse caos que nós estamos vivendo economicamente, de tarifas, isso aí é isso aqui, né? Para a gente que é de pequena e média empresa, a gente tem que buscar olhar para dentro, né? O que nós podemos melhorar. Eu acho que esse é o ponto-chave da questão. Maravilha! Gente, falei que hoje foi uma aula aqui realmente de gestão. Muito bom. Maxwell, gratidão de verdade, né, por ter atendido o nosso convite, ter vindo, né, igual a gente, ele veio lá da cidade aqui vizinha, Presidente Médici hoje, exclusivamente para o nosso podcast, então gratidão por isso. E assim, para a gente, né, levar essa informação para, né, para as pessoas, super importante. A gente costuma não fazer realmente assim aquele podcast muito longo, Perfeito. né? Porque a nossa ideia é justamente isso. Uhum. É cada vez mais a gente conseguir levar essas informações. Por exemplo, aqui eu já vi várias coisas que a gente pode voltar ao assunto, voltar a falar, né? Uhum. Porque, assim, aqui você pincelou algumas coisas, né? Exato. Mas, por exemplo, cada pilar que você falou, cada coisa. Então, eu já deixo o convite aí, né? Para a gente fazer aí um parte 2, porque é um assunto inesgotável, Verdade. né? Então, muito obrigada mesmo por estar aqui com a gente hoje. E espero que você tenha gostado e que a gente aguarda você aí para novos esclarecimentos. Beleza, obrigado, Rosângela. Eu fico muito feliz, honrado, obrigado pelo convite, tá? Você e o Max aí que tá nos bastidores ali. E espero que essa mensagem possa colocar uma pulguinha atrás da orelha dos nossos empresários, né? Eu acredito muito que o nosso estado de Rondônia é um estado extremamente promissor. A gente tem todos os recursos necessários aqui, por mais que tenha as adversidades. Então, e nós temos empreendedores arrojados, né? Temos empresas aqui que já são referências nacionais. Então, que o pequeno empresário aí também acredite, né? Acredite que vai dar certo também. Acredite no estado, na cidade que está, porque nós temos muito potencial. E fico muito honrado e obrigado pelo convite, viu, Rosângela? A gente que agradece. E, gente, tá aí, foi o nosso Pod Rondônia hoje e a gente se encontra na próxima semana.
We'll be right back.